Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de gestão da qualidade. Nessa aula nós vamos aprender duas ferramentas da qualidade extremamente práticas. A primeira delas é o fluxograma. O que vem a ser o fluxograma? É uma representação gráfica mostrando todos os passos de um processo. O fluxograma ele é muito útil quando você precisa identificar, por exemplo, o fluxo de um processo. Então, quando você está fazendo mapeamento de processo, ele é muito útil para descrever etapa por etapa, passo a passo, do que é feito naquele processo. Então, você pode apresentar uma excelente visão do processo e pode ser uma ferramenta muito útil para você verificar como é que os passos, as etapas desses processos estão relacionados entre si. Você vai ver que o fluxograma ele utiliza uma simbologia específica. Uma vez que você conhece essa simbologia, é uma simbologia padrão, universal. Qualquer empresa que você vai, a simbologia do fluxograma é o mesmo. Então, pelo estudo desse gráfico, você vai poder descobrir eventuais lapsos que podem ser potenciais fontes de problemas que estão acontecendo na sua empresa. Então, através do fluxograma, você pode identificar um fluxo atual, você pode desenhar, por exemplo, um fluxo ideal. É muito comum a gente, principalmente em consultoria, fazer o desenho da situação atual e o desenho da situação futura. Tudo isso você faz utilizando um fluxograma. Esse fluxograma você vai ver que você pode desenhá-lo em Word, Excel, PowerPoint, que são ferramentas que ajudam a desenhar, principalmente o Excel, que ele tem toda uma simbologia ali. Essa simbologia padrão já está presente no Excel. Agora, eu particularmente recomendo um programa da Microsoft chamado Visio, que é específico para a construção desses diagramas e, dentre eles, o fluxograma. Então, qual é essa simbologia que a gente vem falando? Repare, para construir um fluxograma, você precisa determinar o início e o fim do fluxo. O início e o fim das atividades que você está analisando. O início e o fim do processo. E esse início e fim, ele é representado por um símbolo chamado terminal. Esses, obrigatoriamente, você tem que utilizar, de novo, no início e no término do fluxograma. E ele é utilizado, então, para representar justamente isso, o início ou o fim de um processo, ou para se referir a outro processo que não seja objeto de estudo. Todos esses símbolos, depois eu vou dar um exemplo, uma aplicação do fluxograma em um processo específico, isso vai ficar mais claro. Por enquanto, vamos notar apenas qual é o símbolo e a sua função. O segundo símbolo, então, é o símbolo de operação. E ele representa qualquer ação para criar, transformar, conferir ou analisar uma operação ou procedimento. Dentro do símbolo, descreve-se o objeto da ação. E essa ação, geralmente, ela é descrita com um sujeito, por exemplo, telefonista, um verbo, por exemplo, realiza, e um complemento, chamada, de modo que a gente tenha bem descrito a qual operação nós estamos nos referindo. Um outro símbolo extremamente importante é o símbolo de decisão, que é esse losango. Ele indica um ponto no processo que apresenta ações condicionantes, onde há caminhos alternativos se acontecer em determinado evento, tipo sim ou não. Para simplificar, sempre que você tem que tomar uma decisão no seu fluxo, por exemplo, tal procedimento está correto? Sim ou não? Se for sim, o fluxo ele vai caminhar por um lado. Se for não, ele vai caminhar por outro lado. Então, lembre-se, um fluxograma ele descreve a sequência de passos, a sequência de etapas dentro de um fluxo de atividades. E no caso de uma decisão é quando você tem aquele momento que você tem que analisar. Se determinada coisa for de uma forma, você vai por um caminho alternativo.
Caso contrário, você dá sequência a esse fluxo. E um outro símbolo também bastante utilizado é o símbolo conector, que indica que o fluxo continua em outra parte do diagrama. Geralmente a gente utiliza esse símbolo quando a gente está fazendo o desenho do fluxo e ele não cabe dentro de uma página ou dentro de uma coluna, e nós queremos indicar que onde você encontrar um outro conector com o mesmo número ou com uma letra que indique, que faça referência, é ali que aquele fluxo ele continua. Nós temos também o símbolo de documento, que representa qualquer documento ou formulário. Então vamos imaginar que durante o mapeamento do processo você faça referência a uma nota fiscal. Então você vai utilizar essa simbologia. E se for mais de um documento, ou um documento com mais de uma via, por exemplo, a nota fiscal ela pode ter 4 vias, aí você usa esse outro símbolo. É o mesmo, só que ele tem ali 2 outros símbolos no fundinho dele, Então, para um documento é esse do lado esquerdo, e para mais de um documento ou mais de uma via, o símbolo do lado direito. As setas, elas estarão presentes em todo o seu fluxo, porque elas é que orientam qual é o sentido do fluxo. Então, geralmente o fluxo ele tem uma sequência linear, ok? Sequencial. Só que em determinados momentos esse fluxo ele pode seguir para direções diferentes. Então, para onde a seta estiver indicando, basta você compreender que é naquela direção que o fluxo está caminhando. Então, vamos dar aqui agora um exemplo de um fluxograma. Esse fluxograma simula o abastecimento de uma linha de montagem e vai ficar claro para vocês a utilização. Olha só. O processo de abastecimento da linha de produção inicia-se com um operador de produção verificando os níveis de estoque de cada produto através do relatório de estoque em processo. E ele faz isso a cada 4 horas. Caso o estoque tenha atingido o nível de reposição, o operador emite uma solicitação de reposição de materiais que é transmitida para o setor de almoxarifado. O operador de almoxarifado, de posse da requisição, identifica o local onde o material se encontra, separa o material e emite um relatório, chamado Relatório de Movimentação de Materiais, com a sigla RMM, emitido em 2 vias. Com esse documento, o operador de almoxarifado fará a baixa no estoque dos materiais, transferindo-os para a produção no sistema de gestão de materiais. Continuando. Ao chegar ao setor de produção, antes do material ser entregue, o operador de produção verifica as especificações e a qualidade do material entregue. Caso haja alguma divergência, o material é rejeitado. O operador de produção verifica também se a quantidade entregue fisicamente confere com a quantidade solicitada. Caso a quantidade física seja maior que o solicitado, a quantidade excedente é devolvida no ato da operação. Caso a quantidade física seja menor que a solicitada, o operador de produção deve anotar a quantidade correta nas 2 vias do relatório de movimentação de materiais. Para finalizar o processo, o operador de produção assina o RMM, Relatório de Movimentação de Materiais, em suas 2 vias, sendo que a primeira via retorna para o setor de almoxarifado e a segunda via fica arquivada no setor de produção. Então, antes da gente desenhar um fluxo, geralmente a gente faz uma descrição do processo. Nós temos que ir até a área, conhecer o processo, como ele funciona, e através de uma narrativa, pode ser gravada, pode ser escrita, você descreve como aquele fluxo acontece. E aí você desenha o fluxograma. Então, olha só, todo fluxograma começa com um símbolo de início, e aí vem a descrição do processo. O operador de produção verifica a situação dos estoques. Bom, como é que ele verifica? Repare, setinha apontando para o processo, saindo do desenho do relatório. Ele lê o relatório de estoque. Então, quando a seta sai do relatório em direção ao processo, significa que você está lendo ou consultando. E aí ele toma uma decisão. Olha, o estoque está ok? Sim ou não? Se sim, ok, o fluxo acabou, ele não precisa fazer mais nada. Mas se não, o que ele faz? O operador de produção emite uma solicitação de requisição de materiais ao almoxarifado, que é um documento também. Só que reparem que agora a seta não está saindo, a seta está entrando no documento. Significa que ele está
criando ou ele está preenchendo aquele documento. O operador de almoxarifado localiza o material, separa e emite um relatório de movimentação de materiais. Novamente, ele emite. Se ele emite, ele está criando. E por que é que nós temos um RMM com uma simbologia diferente do documento de cima? Lembra a questão das vias? Mais de uma via, eu uso essa simbologia. Agora, reparem que eu tenho ali um símbolo de conector. Por quê? Porque eu não consegui terminar o fluxo nessa sequência e vou continuar ele lá no topo da segunda coluna. Então, aqui está dizendo, olha, continue lá em cima. Conector 1, conector 1. Daí, então, o operador de almoxarifado transfere materiais e faz a baixa no estoque. O operador de produção confere a qualidade dos materiais e toma uma decisão também. O material está ok? Se sim, aliás, vamos começar pelo não. Se não, o operador rejeita os materiais. Fim. No caso, por exemplo, de ser ok, ou seja, o material está ok, o operador de produção confere a quantidade física dos materiais. E aí? E aí que acabou o espaço aqui, nós vamos continuar no conector 2. Ele confere, a quantidade física é maior que a solicitada? Se não, o que ele faz? Ele faz uma outra conferência. A quantidade física é menor do que a solicitada? Se sim, ele altera a quantidade recebida, quer dizer, ele faz uma anotação também no relatório de movimentação de materiais. Se não, o que ele faz? Ele vai lá para baixo no fluxo. Agora, voltando ali, a quantidade física é maior do que a solicitação na requisição de materiais? Se sim, o operador de produção devolve a quantidade física excessiva e segue o fluxo. Notem, retângulos expressam uma operação. Lembra que eu falei para vocês? Operador, sujeito, devolve, verbo, quantidade física excessiva, o complemento da sentença. Daí ele ainda assina a RMM em 2 vias. Ele também envia a primeira via desse documento para o almoxarifado e arquiva a segunda via. Fim. Então, reparem, pode parecer um pouco complexo, mas eu fiz um exemplo um pouco mais extenso justamente para vocês notarem a diversidade de símbolos que a gente pode utilizar ali e como que um fluxo realmente ele é estruturado. Então, através dessa descrição do fluxo, dá para você, primeiro, analisar o fluxo atual, verificar se há algum tipo de problema relacionado a esse fluxo e, caso tenha, você pode sugerir correções desenhando, também usando um fluxograma, um outro fluxo, agora já contemplando as correções que vão solucionar os problemas do fluxo atual, ok? Então essa é a ferramenta fluxograma, novamente, é uma ferramenta extremamente importante, muito utilizada no dia a dia das empresas e vale muito a pena vocês dedicarem um pouco de atenção, tentar desenhar alguns fluxos, ok? E tentar se especializar um pouco nessa ferramenta que ela pode ser bem prática no dia a dia para vocês. E a segunda ferramenta dessa aula são os 5 porquês. Os 5 porquês é uma técnica para encontrar a causa raiz de um defeito ou de um problema. Então, geralmente, a gente tem a tendência de logo querer descobrir a causa de um problema, quando, na verdade, nós estamos identificando não a causa raiz, mas sim um sintoma. Por exemplo, vamos imaginar que você está andando de carro e o seu carro ele acende aquela luzinha dizendo que está faltando água, que o motor está aquecendo. E aí você vai, legal, então o motor aqueceu por quê? Porque faltou água. Aí você vai lá e verifica o nível da água, realmente está baixo, coloca a água e segue viagem. Lá na frente, ele dá sinal novamente de que está faltando água e que o motor está aquecendo. E você fala, poxa, mas eu acabei de colocar ali atrás. É porque, na verdade, você não encontrou a causa raiz, você trabalhou em cima de um sintoma. O sintoma está vazando água. Mas qual era a causa raiz? Por exemplo, vamos imaginar que você estava viajando por uma estrada extremamente esburacada e que no meio do caminho bateu uma pedra no seu carro, na parte de baixo, provocou um defeito e, consequentemente, a água estava vazando. Então, a causa raiz não era
a falta de água, e sim um problema no seu veículo. Então, veja só, os 5 porquês é uma técnica de análise que parte da premissa que, após perguntar 5 vezes o porquê de um problema estar acontecendo, sempre relacionando à causa anterior, será determinada a causa raiz do problema ao invés da fonte de problemas. Então, basicamente, para você fazer a aplicação dos 5 porquês, você primeiro tem que entender o problema. Depois, entender por que ele ocorreu. E quando você chega, então, na causa raiz, você vai tomar ações para que ele não ocorra novamente. Então, de novo, os 5 porquês te ajuda a trabalhar na causa do problema e não meramente no sintoma do problema. E como é que você aplica? Primeiro, você define qual é o problema enfrentado, pergunta por que o problema ocorre e escreve a resposta. Só que ao invés de você partir para uma ação com base nessa resposta, você vai então se perguntar, mas essa é a causa raiz, é a causa original do problema? Se não for, você volta fazendo novamente a pergunta, mas por que esse problema acontece? E aí se pergunta novamente, olha, ok, eu identifiquei, mas essa é a causa raiz? Não. E aí você continua sempre fazendo essas perguntas. Mas vão existir sempre 5 porquês? Não. De repente você vai encontrar a causa raiz depois de aplicar 3 porquês. Mas pode ser que você gaste 7 porquês. Ok? 5 é apenas o nome da técnica. Quando você acha a causa raiz, aí sim, com a causa raiz encontrada, você pode partir então para uma possível solução do problema. Então, aqui vai uma citação. Na raiz de todo problema que parece técnico, sempre há uma problemática humana. Ok? Então, sempre quando nós pensamos que o problema é uma questão técnica, pode saber que tem uma pessoa envolvida ali no meio do caminho. Claro que isso é uma generalização, mas vale muito para que a gente possa refletir um pouco. Então, quais são as limitações? É uma ferramenta perfeita? Não, não é uma ferramenta perfeita porque fazer 5 perguntas não vai substituir uma análise de qualidade detalhada. Lembre-se que você tem outras ferramentas da qualidade que também podem ser exploradas sozinhas ou em conjunto, até mesmo com 5 porquês, que podem também te dar a causa raiz do problema. Lembra-se, por exemplo, do diagrama de Ishikawa? Pode ser que através dela você encontre a mesma solução. Uma outra limitação é que pessoas diferentes provavelmente chegarão a causas raiz diferentes. Ou seja, dependendo da experiência de uma pessoa, ela pode estar apta ou não a chegar na causa raiz. Ou então ela pode ver o problema sobre ângulos diferentes. Então, dessa forma, envolva as pessoas. Junte o maior número de pessoas da sua equipe e busque a participação de diferentes pontos de vista em torno da causa raiz. E, por último, a causa de um problema pode não estar em apenas uma raiz. Você pode ter um problema que pode ter mais de um fator que a esteja originando. Então, isso também é importante ressaltar, que nem sempre você vai ter apenas uma causa raiz e ela pode... Então, um problema pode derivar para mais de uma origem. E como é que você reforça o resultado? Você sempre tem que fazer alguns questionamentos. Que provas eu tenho de que essa causa existe? Quais são as provas que eu tenho de que essa causa levará ao problema identificado? Ou a gente está basicamente trabalhando com suposições. Que provas eu tenho de que essa é a principal causa que verdadeiramente leva ao problema? Ou então, por último, algo mais deve ocorrer junto a essa causa para que o problema ocorra? Então, esses são alguns questionamentos que são válidos que sejam feitos durante o processo de análise da causa raiz. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas entregas. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é: por que há atrasos nas entregas? A primeira pergunta vem com a seguinte resposta: porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Bom, análise superficial. Por quê? Porque aí você tem que se perguntar: mas por que o produto não sai da fábrica quando deveria? Olha, porque as ordens de produção atrasam. Mas você ainda não está na causa raiz. Mas por que as ordens de produção atrasam?
Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que é na realidade. E aí vem uma outra pergunta, mas por que o cálculo das horas sempre fica menor do que a realidade? Porque estamos usando um programa de computador ultrapassado. E por que nós estamos usando um programa de computador ultrapassado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu treinamento no software mais atual. E por que isso ainda não aconteceu? Por que o engenheiro ainda não recebeu treinamento no software mais atual? Porque não há um planejamento adequado no processo de capacitação e treinamento. Quer dizer, o problema relacionado a atraso nas entregas está diretamente relacionado à falta de planejamento no processo de treinamento e capacitação. Mas pode ser que você só descubra isso quando? A partir do momento que você se perguntou 6 vezes por que aquelas coisas aconteciam. Muito provavelmente vocês devem estar pensando, poxa, mas é semelhante a uma criança de 5 anos ficar perguntando o porquê das coisas. Sim, a ideia é essa. Mas através de um processo simples de raciocínio, de uma curiosidade típica de crianças, é que a gente vai chegar então na causa raiz dos problemas. Então, os 5 porquês também é uma ferramenta muito utilizada, vale até mesmo como processo de raciocínio lógico, não só no ambiente empresarial, até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente está diante de um problema, quando a gente quer encontrar a verdadeira causa raiz de um problema, basta você fazer isso. Pergunte-se 5 vezes o porquê das coisas antes de partir para a ação, ok? Bom, então com isso nós praticamente encerramos todas as ferramentas da qualidade, fica faltando apenas uma, e essa nós vamos então ver na próxima aula, que é sobre controle estatístico de processo. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.